Vamos hoje para o segundo capítulo aí da nossa minissérie da eleição do Trump, onde eu trato da desinfecção do mundo, né, do desmantelamento das ditaduras criadas com a ajuda da CIA e da comunidade de inteligência do Biden, né, que depende essencialmente da devassa dos arquivos das Big Techs, né, que podem revelar a filiação dos Alexandres de Moraes do mundo a esse esquema, ao complexo industrial da censura, como eles chamam lá nos Estados Unidos, que é aquele sistema que foi descrito naquela entrevista mais importante da década, que está aqui no Vespeiro, e onde o Mike Pence, o ex-encarregado da informática do Departamento de Estado, né, conta como a NATO e a CIA e o Pentágono foram descobrindo, a partir das primaveras árabes, né, a força da manipulação da internet, né, como isso evoluiu para um sistema estruturado para facilitar a deposição de governos inimigos, que foi testado lá naquela rebelião da Ucrânia de 2014, né, que convenceu esse pessoal que era obsoleta a guerra feita por armamentos. Né? Finalmente eles descobriram o Gramsci, né, e que era muito mais fácil você tomar o poder manipulando a internet, coisa que se tornou possível, cada vez mais possível, porque pela concentração de todos os processos da vida hoje dentro de 5 ecossistemas de internet, né, nas plataformas, né, do Google, né, do Zuckerberg, né, da Apple, né, do Twitter e por aí. Né. Então, a missão mais importante e mais preciosa do governo do Trump seria abrir os arquivos dessas redes, como o Elon Musk abriu os do Twitter, né, que deu para nós brasileiros a primeira e única denúncia realmente contundente contra o Alexandre de Moraes, né, ao expor aqueles e-mails e recados e WhatsApps dele, e recados dele abordando funcionários subalternos do Twitter, fazendo ameaças para eles tirarem senadores eleitos e vários outros censurados das redes sociais, né, sob ameaça de prisão, né, e com confissão de dolo, né, ao obrigar esses caras a assumirem como iniciativa deles essas ações, né, porque ele sabia que ele estava cometendo um crime. Então, a questão, gente, é que as Big Techs, né, enxergam isso claramente, né, que com a mudança de volta para o governo Trump, né, elas estavam penduradas na brocha, né, porque elas violaram todas as leis, violaram a Constituição americana e estão ameaçadas de prisão se o Trump quiser abrir realmente esses arquivos. Né? E por isso é que todas elas pularam para o colo dele. Né? E, lamentavelmente, gente, ele parece lisonjeado e suficientemente confortável com isso. Estavam lá em todos os principais eventos da posse, né, em preito de vassalagem, né, o Jeff Bezos da Amazon, o Mark Zuckerberg, né, do Facebook, do Instagram, etc., né, o CEO do Google, o CEO da Apple, né, e até o CEO do TikTok, né, esse chinês Xu Zhishu, né, e até o dono do TikTok, que é o Xi Jinping, né, tinha sido convidado. Né. O TikTok ajudou a eleger o Trump junto aí ao eleitorado mais jovem, mas essa ByteDance, que seria a empresa proprietária do TikTok, que, como tudo mais na China, é uma marca fantasia do Partido Comunista Chinês. Então, um TikTok com 130 milhões de americanos usando aquilo diariamente,
juventude americana principalmente, né, o equivalente seria se a CIA montasse uma rede na China, né, que tivesse 700 milhões de usuários. Era que a China ia admitir isso. Então, quer dizer, o mais fácil para resolver esse problema seria uma solução à chinesa, quer dizer, clonar o TikTok e fazer um TikTok americano. Mas nos Estados Unidos ainda existe lei e a solução americana é vender o controle do TikTok a um proprietário nacional, né, para pôr as informações captadas pelo TikTok sob o controle da lei americana e não do Partido Comunista Chinês. Mas isso tudo foi aprovado pela Suprema Corte, porque é muito clara a utilização que o Partido Comunista Chinês faz disso. Mas o Trump resolveu tergiversar para não dar munição para os Alexandres de Moraes do mundo, dizerem que, tá vendo, ele fechou rede aqui, então vou fechar aqui também e tal. É claro que essa manobra é inócua, porque como acontece lá na própria China, né, os Alexandres de Moraes vão continuar censurando os seus nacionais assim mesmo, né, em nome da soberania nacional, né, que no caso significa literalmente o direito do ditador local de ferrar os seus súditos. Então, essa história, gente, dos fact-checkers, né, que é o que o Zuckerberg está prometendo se livrar, se não basta para convencer você da malignidade desse sistema, esse amor incondicional aos fact-checkers declarados aí pelos Alexandres de Moraes e pelos Beatos Barrosos do mundo todo, né, tratando de nos civilizar na base da porrada, eu dou aqui uma argumentação mais detalhada de como é que eu vejo essa coisa. Se os fact-checkers privados fossem um serviço à venda, né, concorrendo pela confiança do público e pela lenta construção de credibilidade, como foi algum jornalismo do passado, né, eles seriam um adianto no processo. As comunidades de usuários das redes, que é o que o Elon propõe como alternativa aos fact-checkers, certamente iam recorrer a eles, ou vão recorrer a eles, né? Mas, como uma vez apontada por esses fact-checkers, certificados pelos governos como fake, né, uma notícia qualquer, conforme explicava candidamente aí o repórter do Estadão, que gastou 2 páginas nesse domingo para chorar a morte anunciada aí desse sistema pelo Mark Zuckerberg, né, ou a matéria é retirada do debate público pelo ditador de plantão, né, como o Alexandre de Moraes faz aqui, ou ela vai ser algoritmicamente esmagada por ordem dele, do Alexandre de Moraes em cada praça. E um poder como esse, gente, num sistema que vive de voto, num ambiente em que tudo se passa dentro de 4 ou 5 ecossistemas de rede, é algo próximo demais de um poder absoluto, que é aquele que corrompe absolutamente, para ser resistido por seres humanos. Então, cara, quase automaticamente, fact-checkers, certificados pelos estados ou por interpostas ONGs, que são aquelas organizações não governamentais, né, e impostos às redes, né, em vez de oferecidos ao julgamento e ratificação final pelo público, né, se transforma em jornalismo pelego. Né? É a mesma coisa que os nossos sindicatos, os nossos partidos políticos, são criaturas do Estado. É só mais uma maneira de criar um filtro de sensores laranjas aí entre o Estado e a comunicação das pessoas. E é aí que está o caráter ditatorial dessa coisa. A credibilidade dos jornais democráticos vai a voto diariamente. O leitor elege a cada título de cada notícia em quais ele vai acreditar e em quais ele não vai acreditar. E se esses carimbos dos fact-checkers passarem a ter força de lei, delegada pelo Estado e não consensada pelos representantes eleitos do povo, né, não tem legitimidade nem credibilidade nenhuma. E se forem aplicadas as matérias por baixo do pano, então, como
como é o que acontece, vira uma festa aí dos fabricantes de narrativas, né? Tipo o nosso querido presidente. Então, são atos ditatoriais de censura vestidos aí com uma roupinha enganosa. Gente, na relação Estado versus jornalismo, governo versus jornalismo, continua valendo e vai valer para sempre a máxima do insuspeitíssimo Milor Fernandes. Jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Cara, acreditar na certificação de ditadores, de ditaduras como a do PT e do Supremo Tribunal Federal, é acreditar que todo o rolo do PIX foi mesmo só fake news. Ou que, como dizia lá esse Vinícius Valfré no Estadão de domingo, né, que o Daniel Zuckerberg só passou a ter um viés político a partir do minuto em que ele anunciou que estava mudando de galho em diante. Nos anos todos que ele aceitou os fact-checkers certificados pelo Estado e até expulsou o presidente em exercício dos Estados Unidos da América das suas redes, ele não tinha viés nenhum, segundo a teoria desse cara. Então, gente, o que pode resultar para o Brasil da chegada do Trump ao governo dos Estados Unidos? O Lula não dá murro em ponta de faca. Ele é louco, mas não rasga dinheiro. Já está lá fora, todo cordato, ainda lá para fora ele ainda vende o Lula Paz e Amor, que aqui ele já não precisa mais, né? Então, ele vai esperar os erros do Trump e ver com que tom o mundo vai iniciar a vaia, né? O lado imponderável, né, é que a esquerda é aquilo que ela acusa os outros de ser. Né? Se tornou isso hoje, uma lacaia dos Estados Unidos, uma lacaia da CIA, como o Mike Pence demonstrou. E a esquerda lá fora está enfiando a viola no saco. E o que é mais importante, nós vamos ter, afinal, né, uma instância de denúncia da nossa ditadura, ao menos lá do outro lado do mundo, né, coisa que estava faltando hoje. O sistema estava absolutamente fechado e trancado. Cara, isso não é muito, mas é muito mais do que parece à primeira vista. Sobretudo se a democracia americana realmente se reconstituir e isso se traduzir em muito sucesso econômico. A comparação é sempre aquilo que tem mais efeito contra as ditaduras. E é por isso que elas apostam cegamente na censura.